Meu nome é Mabel Williams, e aos 34 anos, nunca imaginei que minha família me trairia. Parecíamos perfeitas por fora, até que aquele jantar de Natal mudou tudo. Cheguei com presentes e torta de maçã caseira, apenas para ouvir minha irmã Jéssica anunciar: todos nós decidimos que você deve ir embora e nunca mais voltar. Seus rostos não demonstravam remorso. Eu apenas sorri, tirei um envelope da bolsa e o rasguei em pedaços. Acho que você não vai precisar disso então, disse calmamente, antes de sair. Os gritos deles, quando perceberam o que eu havia destruído, ainda ecoam na minha mente. Antes de continuar minha história, de onde você está assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários. Inscreva-se e continue acompanhando para ver como transformei a maior traição familiar no momento mais empoderador da minha vida. Crescer como filho do meio na família Williams significou viver em um estado constante de invisibilidade. Meus pais, Thomas e Diana Williams, construíram sua reputação em nosso subúrbio de Boston como a família perfeita, com 3 filhos bem-sucedidos e uma linda casa em estilo colonial com uma cerca branca. Mas, a portas fechadas, a realidade era bem diferente. Meu pai, Thomas, trabalhava como executivo bancário, sempre impecavelmente vestido, com ternos sob medida que combinavam com sua personalidade calculista. Ele media o amor por conquistas e status, não por conexões emocionais. Minha mãe, Diana, uma ex-miss que virou corretora imobiliária, era obcecada por aparências. O amor delas vinha com condições impostas a cada braço e elogio. Jéssica, minha irmã 4 anos mais velha, era menina de ouro desde nascimento. Com os traços marcantes da nossa mãe e a mente afiada do nosso pai, ela não errava aos olhos deles. Formar-se em uma universidade da Ivy League e casar-se com alguém de uma família proeminente consolidou seu status como uma história de sucesso familiar. Que ninguém via era sua veia competitiva, que se tornava feroz sempre que eu conquistava algo notável. Mamãe e papai só têm amor suficiente para uma filha bem-sucedida, ela me disse uma vez, quando éramos adolescentes, depois que ganhei uma bolsa de estudos para a qual ela havia sido rejeitada. Só fique na sua, Mabel. Depois, havia Andrew, meu irmão 4 anos mais novo. O caçula da família, ele cresceu sabendo que seria perdoado por qualquer coisa. Enquanto Jéssica e eu enfrentávamos consequências severas pelas menores infrações, Andrew podia bater o carro da família e receber o modelo mais novo como substituto. Sua irresponsabilidade financeira começou cedo, quando nossos pais quitaram a dívida do cartão de crédito dele durante seu primeiro ano de faculdade. Aos 30 anos, seu sorriso encantador ainda fazia mágica com nossos pais, mesmo com o vício em jogos de azar esvaziando suas contas de aposentadoria. Eu vivia no meio termo, nunca chegando ao nível de Jéssica, e nunca recebi a mesma clemência concedida a Andrew. Aprendi cedo que precisaria me esforçar em dobro para obter metade do reconhecimento. Quando expressei interesse em me tornar escritora, meu pai riu. Escritores não pagam hipotecas, Mabel. Escolha algo prático. Então, canalizei minhas habilidades analíticas para as finanças, trabalhando durante a faculdade sem o apoio familiar que meus irmãos recebiam. A disfunção familiar permaneceu escondida atrás de cartões de Natal nos mostrando com suéteres combinando e postagens nas redes sociais de férias em família perfeitas. Ninguém viu como minha mãe criticou meu peso naquelas mesmas sessões de fotos ou como meu pai comparou meu GPA com o da Jéssica naquelas mesmas férias. Apesar de tudo, construí uma carreira de sucesso como consultor financeiro. Comecei como estagiário aos 22 anos e trabalhei 60 horas por semana durante anos, até construir uma lista de clientes que incluía algumas das famílias mais ricas de Boston. Meu apartamento, comprado sem qualquer ajuda familiar, tornou-se meu santuário. Cada conquista parecia uma rebelião silenciosa contra as baixas expectativas que eles tinham em relação a mim. O ciúme de Jéssica só aumentou à medida que crescemos. Quando apareci na Boston Business Monthly como uma estrela em ascensão em planejamento financeiro, ela ofereceu um jantar em família na mesma noite da recepção e me fez sentir culpada por comparecer. Quando fui promovida a líder de equipe, ela anunciou a gravidez na reunião familiar onde eu planejava compartilhar a notícia. O padrão era claro, mas mesmo assim continuei torcendo pela aprovação deles. Meus pais reforçaram essa dinâmica a todo momento. Quando Jéssica e eu compramos casas no mesmo ano, meus pais contribuíram para a entrada dela, mas me disseram que eu deveria ter economizado mais. Quando Andrew precisou de dinheiro para iniciar um empreendimento que acabou fracassando, eles liquidaram ações para financiá-lo. Quando sugere que ele criasse um plano de negócios primeiro, fui rotulado como alguém que não apoiava. O padrão mais doloroso surgiu em torno de feriados e celebrações familiares. Minhas conquistas eram notas de rodapé, enquanto as comemorações dos meus irmãos se tornavam eventos familiares. Meu aniversário de 30 anos passou com uma mensagem de texto, enquanto de Andrew mereceu uma festa surpresa com a família estendida vindo do outro lado do país. Mesmo assim, mantive o relacionamento,
dizendo a mim mesma que família era família. Eu marcava jantares de domingo com meus pais 2 vezes por mês. Lembrava-me de cada aniversário, data comemorativa e ocasião especial com presentes atenciosos. Estabeleci fundos para a faculdade dos filhos da Jéssica. Mesmo que ela se esquecesse de me convidar para as apresentações da escola. Analisei as propostas de negócios do Andrew e ofereci conselhos práticos que ele nunca seguiu. O que eu não percebi foi como o ressentimento deles em relação a mim cresceu junto com meu sucesso. Cada promoção, cada investimento que dava certo, cada cliente que me indicava aos amigos, tornava-se mais um motivo para eles me verem como alguém separado da família. Minha independência ameaçava a dinâmica que eles haviam estabelecido, onde o apoio financeiro e emocional fluía em padrões previsíveis que nunca me incluíam receber nada substancial. Aos 30 e poucos anos, aceitei meu papel de intrusa na família. O que eu não esperava era a rapidez com que esse papel se transformaria de intrusa em inimiga quando o castelo de cartas financeiro deles começasse a ruir. 6 meses antes daquele fatídico jantar de Natal, fui promovido a consultor financeiro sênior na minha empresa. O cargo veio acompanhado de um aumento salarial significativo, uma carteira de clientes ampliada e um escritório de canto com vista para o porto de Boston. Depois de uma década trabalhando em feriados e fins de semana, o reconhecimento foi gratificante. Naturalmente, liguei para meus pais primeiro para contar a novidade. Parece ótimo, querida, disse minha mãe, distraída. Você soube que a Jéssica está redecorando a cozinha? Ela escolheu o mármore italiano mais lindo para as bancadas. Naquela noite, recebi uma mensagem da Jéssica. Parabéns pela promoção. Deve ser ótimo focar apenas na carreira em vez de conciliar trabalho e família. Meu irmão também não me ligou parabenizando. O que eu não sabia na época era que, enquanto eu subia na carreira, minha família enfrentava um colapso financeiro. Jéssica havia perdido o emprego em uma empresa de marketing 3 meses antes, mas havia dito a todos que tiraria um tempo para se concentrar nos filhos. Na verdade, ela havia sido demitida por se apropriar do trabalho de um colega mais novo, algo que só descobriria mais tarde por meio de um conhecido em comum. Andrew havia se afundado ainda mais no vício do jogo, acumulando mais de $200 mil em dívidas, divididas entre empréstimos pessoais, cartões de crédito e dinheiro emprestado de pessoas a quem ninguém jamais deveria dever dinheiro. Meus pais já haviam refinanciado a casa para salvá-lo uma vez, mas a dívida havia retornado com juros exorbitantes. Durante um jantar de domingo naquele outono, notei a tensão na casa dos meus pais. As contas estavam empilhadas no balcão da cozinha, em vez de escondidas como de costume. Minha mãe usava bijuterias em vez de suas joias de verdade. Meu pai bebia mais do que o normal, com as mãos ligeiramente trêmulas. Está tudo bem financeiramente? Perguntei cuidadosamente, enquanto ajudava minha mãe com a louça. Estamos bem, ela retrucou. Nem todo mundo precisa se gabar do seu dinheiro como você, Mabel. Tentei novamente com meu pai, oferecendo-me para revisar o portfólio deles e sugerir ajustes, considerando as condições do mercado. Não precisamos de conselhos financeiros da nossa filha, disse ele com firmeza. Eu administro dinheiro desde antes de você nascer. O que não me contaram foi que começaram a vender relíquias de família para cobrir as dívidas de jogo de Andrew. A prataria antiga da minha avó, passada de geração em geração, havia sido vendida discretamente, peça por peça. A propriedade de férias no Maine, que fora nosso refúgio de verão durante toda a infância, estava agora sob contrato, e a venda foi realizada às pressas, sem discussão familiar. Enquanto isso, Jéssica vinha espalhando boatos entre nossa família extensa. Mais tarde, minha prima Taylor admitiu que Jéssica havia contado a todos que eu me recusara a ajudar financeiramente a família por ser egoísta e obcecada pela carreira demais para me importar com as dificuldades da família. A verdade é que ninguém jamais me pedirá ajuda. Eram orgulhosos demais para admitir suas más decisões financeiras e ressentidos demais com a minha estabilidade para me pedir ajuda. A tensão explodiu no jantar de ação de graças. Cheguei com uma garrafa de vinho e molho de cranberry caseiro, só para encontrar a mesa posta com lugar a menos do que o necessário. Ah, não tínhamos certeza se você viria, disse minha mãe, embora eu já tivesse confirmado 2 vezes naquela semana. Andrew pegou outra cadeira no porão. Durante o jantar, as conversas pareciam parar quando eu me juntava a elas. Jéssica e minha mãe trocavam olhares sempre que eu falava. Meu pai checava o celular repetidamente, evitando contato visual. Estamos pensando em cancelar a viagem anual de esqui da família este ano, anunciou minha mãe. Todos estão muito ocupados. Mais tarde, descobri que eles já tinham feito a viagem no fim de semana anterior, com fotos escondidas das redes sociais, onde eu poderia vê-los. Exclusão deliberada doeu mais do que eu queria admitir.
A revelação final veio quando visitei meus avós no fim de semana depois do Dia de Ação de Graças. Aos 87 e 89 anos, eles haviam se mudado para uma comunidade para idosos no ano anterior, mas permaneceram atentos e engajados com os assuntos familiares. Obrigada pelo conselho sobre aqueles documentos de investimento, disse minha avó, apertando minha mão. Seu pai e Jéssica disseram que era um pouco complexo para nós entendermos, mas confiamos neles para cuidar de tudo. Meu sangue gelou. Que documentos de investimento, vovó? Ela explicou que meus pais e Jéssica tinham convencido meus avós a reestruturar seu considerável patrimônio, desenvolvido através do bem-sucedido negócio de manufatura do meu avô. Eles haviam transferido ativos para um novo fundo familiar com meu pai e Jéssica como curadores, em vez do executivo independente que meus avós haviam estabelecido anteriormente. Eles disseram que isso nos protegeria dos impostos, explicou meu avô, e que ajudaria com algumas dificuldades financeiras temporárias da família. Mantive expressão neutra, prometendo passar por lá no fim de semana seguinte para ajudá-los a organizar a papelada. O que minha família não sabia era que minha avó sempre confiara em mim para lidar com questões financeiras, reconhecendo minha expertise na área. Anos antes, ela havia me dado cópias do testamento original e dos documentos financeiros, pedindo que eu ficasse de olho em tudo sem contar aos meus pais. Com a chegada de dezembro, a comunicação familiar tornou-se cada vez mais tensa. Convites para eventos familiares regulares chegavam tarde ou nem chegavam. Mensagens de texto ficaram sem resposta por dias. O jantar anual de Natal, no entanto, foi confirmado várias vezes, com Jéssica insistindo inusitadamente em minha presença. Todos nós precisamos estar lá este ano, disse ela durante sua rara ligação. A família precisa se manter unida durante as festas. A ênfase na família me pareceu irônica, considerando os eventos recentes, mas concordei em comparecer, sem saber que eles estavam planejando minha excomunhão há semanas. Eu não fazia ideia de que o jantar de Natal se tornaria o cenário da traição familiar mais dolorosa que eu já experimentaria, ou que isso acabaria me levando à libertação. Dia 25 de dezembro chegou com uma leve nevasca caindo sobre Boston, criando o cenário natalino perfeito para um cartão postal. Passei a manhã assando a receita de torta de maçã da minha avó e embrulhando os últimos presentes, incluindo o cachecol de cachemir que encontrei para minha mãe na Itália durante uma viagem de negócios, o uísque raro para meu pai, as joias personalizadas para Jéssica e o console de videogame mais recente para Andrew. Apesar de sua dívida de $40 mil com jogos de pôquer online. Vesti-me com esmero, com suéter verde floresta que minha mãe certa vez elogiou, brincos de pérola que ganhei de presente dos meus avós e uma maquiagem discreta. O esforço me pareceu importante, embora eu não conseguisse explicar o porquê na época. Talvez uma parte de mim soubesse que este seria o último Natal que eu passaria com a minha família como eu a conhecia. A viagem até a casa dos meus pais no subúrbio levou 40 minutos no trânsito do feriado. Música de Natal tocava no rádio, enquanto eu ensaiava respostas positivas para as perguntas inevitáveis sobre meu status de relacionamento e desvios gentis de qualquer menção de sucesso profissional que pudesse desencadear Jéssica. Quando cheguei, a casa parecia mágica, com luzes cintilantes contornando o telhado e renas iluminadas no gramado. Pela janela saliente, pude ver a família já reunida na sala de estar. Por um momento, observando-os rirem juntos, senti a familiar pontada de exclusão que me acompanhará constantemente durante toda a infância. Equilibrei a torta em uma mão e o saco de presentes na outra enquanto tocava a campainha. Meu irmão Andrew abriu a porta, mas seu sorriso mal alcançava seus olhos. Mabel, você conseguiu. Sem abraço, sem boas-vindas calorosas. Entrei no saguão, batendo os pés na neve das botas. Feliz Natal! Onde devo colocar a torta? Cozinha, eu acho. Ele se virou imediatamente, retornando para a sala de estar sem ajudar com minhas malas ou casaco. Na cozinha, minha mãe arrumava os aperitivos em uma bandeja de prata, não a herança de família que eu esperava, mas uma substituta nova e mais barata. Ela mal olhou para cima. Você está atrasado. Íamos começar sem você. Só se passaram 10 minutos do horário que você disse, mãe. O trânsito estava congestionado. Coloquai a torta no balcão. Fiz a receita da vovó. Ela olhou para ele com desdém. A Jéssica já trouxe a sobremesa, um lindo buche de Noel daquela padaria francesa do centro. Claro que sim. Pendurei meu casaco no armário do corredor e levei os presentes para colocar debaixo da árvore, percebendo como meus pacotes cuidadosamente embrulhados pareciam deslocados entre os outros, de alguma forma não muito apropriados, assim como meu pai bebia um uísque em sua poltrona de couro, mais fundo do que o apropriado para o meio da tarde. Ele acenou com a cabeça na minha direção, mas continuou a conversa com o marido de Jéssica, Paul, sobre as projeções de mercado para o próximo ano, uma área na qual eu tinha muito mais experiência do que qualquer um deles. Jéssica estava sentada no sofá,
com seus 2 filhos brincando tranquilamente com brinquedos novos por perto. Ela usava um vestido de grife que eu reconheci de uma boutique perto do meu escritório, um vestido que eu sabia que ela não podia comprar com sua renda inexistente. Ela me cumprimentou com um sorriso forçado. Mabel, que bom que você veio se juntar a nós. A única recepção genuína veio dos meus avós, que sorriram ao me ver. Minha avó deu um tapinha no espaço ao lado dela no sofá. Senta aqui, querida. Conte-me sobre o seu trabalho. Você conseguiu aquela promoção que tanto esperava? Antes que eu pudesse responder, minha mãe chamou todos para a sala de jantar. A disposição dos assentos era reveladora, comigo sentado na extremidade mais distante da mesa, longe dos meus avós e entre os filhos de Jéssica, em vez de entre os adultos. O jantar prosseguiu com uma conversa tensa. Sempre que eu começava a compartilhar algo sobre a minha vida, alguém me interrompia ou mudava de assunto. Quando perguntei sobre o novo empreendimento de Andrew, meu pai rapidamente redirecionou a conversa para as conquistas escolares do filho de Jéssica. Quando elogiei a decoração da mesa da minha mãe, Jéssica se intrometeu e mencionou que havia ajudado a escolher o centro de mesa. Mais revelador eram as conversas sussurradas que paravam quando eu me aproximava e os olhares significativos trocados entre meus pais e irmãos. Algo estava acontecendo, algum plano em andamento que me excluía completamente. Na metade do prato principal, notei que meu avô parecia confuso com a tensão familiar. Ele sempre fora perspicaz e agora observava a dinâmica com preocupação nos olhos. Ele tentou várias vezes me incluir na conversa, mas foi distraído pelo meu pai ou pela Jéssica. A Mabel parece estar indo muito bem na empresa dela, comentou ele durante uma rara pausa. O chefe dela nos ligou no mês passado para dizer o quanto ela é uma vantagem para a equipe. Minha mãe se enrijeceu. Jéssica pousou o garfo na louça com um tilintar agudo. Nem todo mundo mede o sucesso da mesma forma, vovô, disse Jéssica, docemente. Alguns de nós valorizam mais a família do que o avanço na carreira. A picada era tão familiar que quase não sentia ferroada. O desconforto de Paul durante o jantar era perceptível. O marido de Jéssica sempre me tratou com respeito, aparentemente desconfortável com a dinâmica familiar, mas sem disposição para desafiá-la. Hoje, ele evitou completamente meu olhar, concentrando-se em cortar o peru em pedaços cada vez menores. Enquanto a sobremesa era servida, com o buche de Noel da Jéssica tomando o centro do palco enquanto minha torta permanecia intocada na cozinha, ouvi meu irmão sussurrar para meu pai: devemos fazer isso agora. Meu pai assentiu levemente, virando o resto de seu quarto uísque. Jéssica pigarreou, de pé, com a taça de vinho na mão, como se estivesse se preparando para um brinde. A sala ficou em silêncio, todos os olhos nela, exceto meus avós, que pareciam perplexos com a tensão repentina. Família é a coisa mais importante da vida, começou Jéssica, com a voz carregada da cadência ensaiada de um discurso ensaiado inúmeras vezes. A família Williams sempre priorizou a lealdade, o apoio mútuo e a união acima de tudo. Senti um arrepio, apesar do calor da sala de jantar. Todos os meus instintos me avisavam do que estava por vir. Recentemente, tivemos que tomar algumas decisões difíceis para o bem da família, continuou ela. Desafios financeiros nos obrigaram a nos unir e fazer sacrifícios uns pelos outros. A maioria de nós contribuiu significativamente. Sua ênfase em a maioria era inconfundível, seu olhar fixo em mim. Mabel, disse ela, meu nome soando como uma acusação em seus lábios, nós discutimos isso extensivamente em família. O nós me excluiu completamente, é claro. Suas prioridades divergiram claramente dos valores desta família. Sua recusa em ajudar em nosso momento de necessidade, enquanto ostentava seu sucesso, nos mostrou quem você realmente é. Fiquei imóvel, com o rosto neutro, apesar do terremoto interno que abalava meus alicerces. Décadas de controle emocional diante da rejeição familiar me serviram bem naquele momento. Todos nós decidimos, continuou Jéssica, olhando para meus pais e meu irmão, que concordaram solenemente, que você deve ir embora e nunca mais voltar. Você não é mais bem-vindo como parte desta família. As palavras pairavam no ar como gás venenoso, infiltrando-se em todos os cantos da sala. Meus avós ofegaram, minha avó agarrou o peito em choque. Que bobagem é essa? Começou meu avô, mas meu pai o interrompeu. Pai, por favor. Já conversamos bastante sobre isso. Mabel demonstrou repetidamente seu egoísmo e descaso pelas necessidades da família. Minha mãe assentiu, sem me olhar nos olhos. Ela fez a escolha dela, carreira em vez de família, todas as vezes. Andrew, que nunca foi de confrontos, olhou para o prato, mas murmurou em concordância. Você nunca quis fazer parte desta família, Mabel.
A sala girou ligeiramente enquanto 34 anos de história familiar se cristalizavam naquele momento de rejeição absoluta. A ironia era de tirar o fôlego. As acusações de egoísmo surgiam depois de anos de receber sem dar, de excluir e exigir inclusão, de drenar recursos e criticar minha cuidadosa administração dos meus próprios bens. Olhei para cada membro da família, um de cada vez, vendo o ciúme, o ressentimento e o desespero estampados em seus rostos. O que realmente queriam dizer era: vocês não nos dariam seu dinheiro. Vocês não permitiriam nossas escolhas ruins. Vocês não fingiriam que nossa disfunção é normal. Naquele momento de clareza cristalina, tomei uma decisão. Eu não imploraria. Eu não justificaria. Eu não lhes daria a satisfação de me ver desmoronar. Em vez disso, sorri. Uma semana antes daquele jantar de Natal, encontrei minha avó para almoçar em seu café favorito, perto de sua comunidade para idosos. Ela me ligou, com uma voz estranhamente séria, pedindo um encontro particular sem que o resto da família soubesse. Algo não está certo, Mabel, disse ela, com as mãos tremendo levemente enquanto me entregava um envelope grosso. Seu pai e Jéssica estão nos pressionando para assinar documentos. Dizem que é para proteger nossos bens dos impostos, mas não deixam cópias para que possamos analisar adequadamente. Dentro do envelope, havia cópias dos novos documentos do fundo, formulários de procuração com os nomes do meu pai e da Jéssica, e alterações ao testamento dos meus avós. O mais alarmante: havia autorizações de transferência para as contas de investimento deles, com quantias significativas sendo transferidas para uma nova entidade controlada exclusivamente pelo meu pai. Posso ser velha, mas não sou burra, disse minha avó com firmeza. Seu avô construiu seu negócio do zero depois da guerra. Sempre pretendemos que esse legado beneficiasse todos os nossos netos igualmente, com provisões para os familiares que demonstrassem responsabilidade. Seus olhos encontraram os meus significativamente. Sempre confiei no seu julgamento, Mabel. É por isso que estou nomeando você como executora, com efeito imediato. O envelope que levei para o jantar de Natal continha os documentos originais que minha avó havia assinado com seu advogado no dia anterior, designando-me oficialmente como executor e administrador, juntamente com as evidências que eu havia reunido das atividades financeiras fraudulentas da minha família em relação aos bens dos meus avós. Documentos mostraram como meu pai e Jéssica já haviam desviado mais de $300 mil das contas dos meus avós, prova que não só invalidaria o controle deles, mas também poderia resultar em acusações criminais. Agora, enquanto estava sentada à mesa de jantar, absorvendo a rejeição da minha família, coloquei a mão na minha bolsa e retirei este envelope. Então está bem, eu disse calmamente, com a voz firme apesar da turbulência emocional. Acho que você não vai precisar disso. Com movimentos deliberados, rasguei o envelope em pequenos pedaços, deixando-os cair sobre os restos da minha sobremesa intocada. Por um momento, a confusão transpareceu em seus rostos. Então, meu pai compreendeu primeiro, e seu rosto perdeu a cor ao reconhecer o papel timbrado entre os fragmentos. O que você fez? Sussurrou, com horror substituindo sua antiga retidão. O que é isso? Perguntou Jéssica, pegando os pedaços. O que você acabou de destruir? Levantei-me, alisando meu vestido com mãos firmes. Apenas as cópias originais dos novos documentos legais da vovó, me nomeando executora do espólio e administradora dos bens, juntamente com alguns registros interessantes de transferência bancária que encontrei durante minha análise. Nada importante para pessoas que não me consideram mais família. A sala explodiu. Meu pai correu em direção aos papéis rasgados, tentando freneticamente juntá-los. Jéssica começou a gritar acusações, com a compostura abalada. Minha mãe cobriu a boca, chocada. Andrew simplesmente pareceu confuso, sem entender imediatamente as implicações. Você não pode fazer isso, meu pai gaguejou, com saliva de verdade saindo dos lábios. Esses documentos são assunto de família. Mas eu não sou mais da família, lembra? Respondi, pegando minha bolsa. Você deixou isso bem claro. Então, não tenho mais a responsabilidade de proteger os negócios da família. Meu avô se levantou, apoiando-se pesadamente na bengala. O que está acontecendo aqui? Que documentos? Virei-me para meus avós, as únicas pessoas na sala que mereciam uma explicação. Ontem, vovó, fui nomeada executora do seu espólio, conforme a senhora solicitou. Os documentos com os quais eles estão tão preocupados contêm evidências de transferências não autorizadas de suas contas para uma empresa de fachada criada por papai e Jéssica. O caos se intensificou. Jéssica avançou em minha direção, o rosto contorcido de raiva, apenas para ser contida pelo marido atordoado.
Sua vadia vingativa, gritou ela. Você vai estragar tudo. Vocês mesmos fizeram isso, respondi, caminhando em direção à porta. Minha mãe me seguiu até o saguão, com a voz suplicante. Agora, Mabel, por favor, você não entende. A família precisa desse dinheiro, as dívidas do Andrew, a hipoteca da Jéssica, a nossa aposentadoria. E a segurança da vovó e do vovô? Perguntei, vestindo meu casaco. O dinheiro que eles gastaram décadas acumulando. Eles foram consultados sobre o financiamento das apostas do Andrew ou do estilo de vida da Jéssica? Ela não tinha resposta, apenas uma manipulação chorosa que já tinha funcionado comigo muitas vezes antes, mas não tinha mais poder agora. Quando abri a porta da frente, meu pai apareceu, ameaçando em voz baixa e perigosa. Se você for embora agora com esses documentos rasgados, vou garantir que se arrependa. Ainda somos sua família. Olhei para ele, olhei de verdade para o homem que me negara aprovação a vida toda, que favorecer os outros filhos. Minha porta se fechou atrás de mim ao som de seus gritos contínuos. A neve havia parado, o mundo estava quieto e limpo, como depois de uma tempestade. Caminhei até meu carro com passos medidos, liguei o motor e dirigi para longe da casa onde cresci sem olhar para trás. A fachada composta perdurou até eu entrar no meu apartamento. Uma vez lá dentro, com a porta trancada atrás de mim, desabei contra a parede, escorregando para o chão enquanto 34 anos de tristeza reprimida saíam de mim. Chorei pela família que eu tanto desejava, pela aceitação que nunca recebi, pela menininha que tanto se esforçou para conquistar o amor que deveria ter sido dado livremente. As lágrimas me purificaram, me fizeram sentir necessária. Permiti-me esta noite de luto, sabendo que o dia seguinte exigiria força e clareza. Meu telefone vibrava sem parar com ligações e mensagens de familiares, alternando entre ameaças e apelos desesperados, que ignorei completamente. Perto da meia-noite, recebi uma mensagem da minha avó. Estamos bem, vamos ficar com seu primo Taylor esta noite. Precisamos conversar amanhã. Estou orgulhosa de você. Aquela pequena mensagem me ancorou, lembrando-me de que fazer a coisa certa muitas vezes tem um grande custo pessoal, mas ainda assim é necessário. Adormeci no sofá, emocionalmente exausta, mas com uma estranha sensação de libertação começando a se enraizar. Na manhã seguinte ao Natal, encontrei-me com meu advogado, Bradley Pearson, que estava presente quando minha avó assinou os novos documentos. Liguei para ele imediatamente após sair da casa dos meus pais, e ele concordou com uma reunião de emergência, apesar do feriado. Os originais estão seguros no cofre da nossa empresa, garantiu-me ele após ouvir meu relato do jantar. O que você rasgou eram, na verdade, cópias que eu forneci especificamente para esse propósito, embora eu não esperasse uma revelação tão dramática. Ele me mostrou os documentos reais, incluindo a procuração, as diretivas de assistência médica e os documentos revisados do fundo fiduciário, que me colocavam no controle dos bens substanciais dos meus avós. As transferências não autorizadas da sua família constituem abuso financeiro contra idosos, explicou Bradley, gravemente. Há consequências legais graves, incluindo potencialmente acusações criminais. O peso dessa realidade caiu pesadamente sobre meus ombros. Apesar de tudo, mover uma ação judicial contra meus próprios pais e irmãos foi algo muito importante, um rompimento definitivo de laços familiares que jamais poderiam ser reparados. Quais são minhas obrigações aqui? Perguntei. Como executor e administrador, você tem o dever fiduciário de proteger os bens dos seus avós e agir em prol dos melhores interesses deles. Respondeu ele. Isso obriga legalmente a tentar, no mínimo, recuperar os fundos desviados. Assenti, entendendo que o caminho à frente não seria fácil, mas sabendo que era necessário. Então é isso que farei. Ao sair do escritório, o sol brilhante do inverno refletiu na neve fresca, cegando-me momentaneamente. Parecia simbólico, de alguma forma, uma clareza dolorosa após anos de escuridão emocional. Meu telefone registrava 47 chamadas perdidas e 68 mensagens de texto, que continuei ignorando. O tempo de manipulação familiar havia passado. Agora viriam as consequências, a responsabilização e, eventualmente, eu esperava, a cura. Embora não da forma que qualquer um de nós poderia esperar. 3 dias depois do Natal, o confronto para o qual eu estava me preparando chegou à minha porta sem aviso. Eu estava revisando documentos financeiros à mesa de jantar quando batidas insistentes quebraram minha concentração. Pelo olho mágico, vi toda a minha família reunida no corredor do meu prédio. Respirando fundo, abri a porta, mas bloqueei a entrada. Sim. Eles tentaram entrar juntos, mas eu me mantive firme. Vocês não são bem-vindos na minha casa. Podemos conversar na sala comunitária lá embaixo, se insistirem em conversar. Meu pai parecia ter envelhecido anos em 3 dias, sua presença imponente de sempre diminuída pelo estresse e pelo medo.
Jéssica havia abandonado sua aparência perfeita. Cabelos presos desleixadamente para trás, olhos inchados de tanto chorar quanto de raiva. Minha mãe parecia menor, de alguma forma se encolhendo. Apenas Andrew parecia relativamente inalterado, pairando incerto no fundo do grupo. Na sala comunitária, com seus móveis impessoais e decorações natalinas, sentávamos um de frente para o outro como lados opostos em uma negociação, o que, de muitas maneiras, era o que éramos. Como você pôde fazer isso com sua própria família? Meu pai começou, seu tom tentando ser autoritário, mas vacilante pela incerteza. Essa é uma pergunta interessante vinda de pessoas que votaram unanimemente para me excomungar da família há 3 dias. Respondi calmamente. Jéssica se inclinou para a frente agressivamente. Você sabia o que estava fazendo com aqueles papéis. Você nos armou para uma cilada de propósito. Eu não configurei nada. A vovó me pediu para analisar atividades financeiras suspeitas. Descobri transferências não autorizadas e avisei ela. Ela tomou suas próprias decisões sobre como proteger seus ativos. São bens de família, insistiu meu pai, batendo na mesa. Meus pais sempre pretenderam que esse dinheiro ajudasse a todos nós. Por ajuda, você quer dizer pagar as dívidas de jogo do Andrew? Perguntei baixinho. Ou talvez os $300.000 transferidos para a conta da Jéssica logo depois que ela perdeu o emprego. Não tirou uma folga para cuidar da família, como ela alegou. Jessica Empaladiciu visivelmente. Como você, sou consultora financeira com acesso a recursos de auditoria. Lembrei-a, depois que a vovó me autorizou a investigar, encontrar as transferências foi fácil. Minha mãe tentou uma abordagem diferente, com a voz suave e suplicante. Mabel, querida, estivamos desesperados. A família tem lutado enquanto você próspera. É tão errado esperar que você nos ajude? A manipulação que funcionou comigo por décadas caiu por terra. Você nunca pediu minha ajuda, mãe. Você mentiu, me excluiu e depois roubou dos nossos avós idosos em vez de simplesmente ter uma conversa honesta sobre necessidades financeiras. Sabíamos que você nos julgaria, Andrew finalmente falou, na defensiva. Você sempre foi tão perfeito com seu dinheiro, desprezando qualquer um que passasse por dificuldades. Oferecer conselhos financeiros quando solicitados não é julgamento, respondi. E nem Jéssica nem nossos pais jamais passaram por dificuldades financeiras, exceto por suas próprias escolhas erradas. A fachada rachou então, quando Jéssica começou a chorar, sua atuação calculada, mas ainda assim revelando a verdade. Foi tudo ideia minha, ok? É isso que você quer ouvir? Convenci a mamãe e o papai de que você tinha virado a vovó contra nós, que precisávamos garantir o dinheiro da família antes que você a envenenasse completamente contra nós. Por quê? Perguntei, querendo genuinamente entender a profundidade do seu ressentimento. Porque tudo sempre foi tão fácil para você, gritou ela, com a máscara caindo completamente. Você construiu sua carreira perfeita e sua vida perfeita, enquanto eu perdi meu emprego por um erro. Uma vez, levei o crédito pelo trabalho de outra pessoa depois de anos tendo minhas ideias roubadas, e de repente estou desempregada nesta cidade. Aí meu marido começou a falar sobre como você é incrível na gestão do fundo de pensão da empresa dele, e eu simplesmente não aguentava mais. O ciúme cru me silenciou momentaneamente. Durante todos esses anos, eu me considerei a criança menos favorecida, quando, na realidade, Jéssica me via como uma ameaça, convencendo nossos pais a participarem da narrativa dela. Meus pais trocaram olhares desconfortáveis, com justificativas igualmente reveladoras. Nunca pretendemos que isso chegasse a esse ponto, disse meu pai, com uma racionalização fraca até para seus próprios ouvidos. O Andrew precisava de ajuda com algumas pessoas perigosas. E a mensalidade da escola particular dos filhos da Jéssica estava atrasada. Seus avós têm mais dinheiro do que poderiam gastar na idade deles. Estávamos apenas redistribuindo os recursos da família para onde eram mais necessários. Ao cometer fraude, declarei categoricamente, sem o seu conhecimento ou consentimento. Eles teriam ajudado se entendessem a gravidade da nossa situação, insistiu minha mãe. Você os colocou contra nós com sua influência. A projeção foi de tirar o fôlego. Antes que eu pudesse responder, a porta da sala comunitária se abriu e meus avós entraram, acompanhados do meu primo Taylor. Choque nos rostos da minha família teria sido cômico em qualquer outro contexto. Achamos que poderíamos encontrar todos vocês aqui, disse minha avó, com a voz mais forte do que eu a ouvia há anos. Taylor foi gentil o suficiente para nos levar de carro desde que saímos da sua casa, Thomas. Meu pai se levantou, assumindo instantaneamente a postura de filho. Minha avó se endireitou, seu corpo de 1,57 metros irradiando uma determinação digna.
Se você usasse crianças inocentes como peões em extorsões financeiras, talvez elas estivessem melhor sem essa influência em suas vidas. A declaração decisiva marcou o fim de qualquer negociação significativa. Minha família passou por mais acusações, ameaças e, finalmente, apelos desesperados à medida que percebiam a gravidade da situação. Minha mãe chorava por lealdade familiar, enquanto meu pai ameaçava com uma ação judicial que não tinha condições de dar. Jéssica oscilava entre a raiva e a barganha, enquanto Andrew parecia simplesmente perdido, um barco sem leme em uma tempestade familiar. Quando o confronto se encerrou sem solução, meu avô deu a palavra final. Instruímos nosso advogado a buscar a recuperação de todos os fundos desviados. Aqueles que cooperarem plenamente poderão evitar acusações criminais. Aqueles que não cooperarem enfrentarão todas as consequências legais de suas ações. Eles partiram em etapas, em vez de como uma frente unificada. Primeiro, Andrew, esgueirando-se sem mais confrontos, depois meus pais, e os olhares chorosos da minha mãe não encontraram nenhuma simpatia em resposta. Jéssica foi a última, parando na porta para dar o que acreditava ser uma despedida devastadora. Você vai se arrepender disso quando estiver sozinha com seu dinheiro e seus princípios, enquanto o resto de nós ainda tiver um ao outro. Encontrei seu olhar firmemente. Prefiro ficar sozinha com a minha integridade do que cercada por pessoas que me amam apenas pelo que podem tirar de mim. Ela não teve resposta para essa verdade e foi embora sem dizer mais nada. No silêncio repentino da sala comunitária, virei-me para meus avós. Vocês dois estão bem? Os olhos da minha avó se encheram de lágrimas. Sentimos muito, Mabel. Não tínhamos ideia de como eles trataram você todos esses anos. Não é culpa de vocês, assegurei-lhes, com o peso de décadas de disfunção familiar pesando entre nós. Talvez não, disse meu avô, pensativo. Mas agora é nossa responsabilidade garantir que o que é certo seja feito, por mais doloroso que seja o processo. Quando saímos juntos da sala comunitária, percebi que esse confronto marcou não apenas o fim das ilusões familiares, mas o início de um tipo diferente de vínculo familiar, baseado na verdade e no respeito mútuo, em vez de obrigação e exploração. O caminho à frente seria difícil, mas pela primeira vez na minha vida adulta, senti que não estava trilhando sozinho. Janeiro chegou com uma onda de atividades jurídicas que contrastava fortemente com o vazio silencioso da minha vida pessoal. A primeira reunião com os investigadores financeiros revelou toda a extensão da exploração da minha família. Além das transferências que eu já havia descoberto, havia várias contas adicionais, títulos de propriedade transferidos em circunstâncias suspeitas e evidências de falsificação em vários documentos financeiros. Seu pai e sua irmã criaram um esquema bastante sofisticado, explicou Marissa Shen, a contadora forense contratada pela equipe jurídica dos meus avós. Eles conseguiram desviar aproximadamente $750 mil em 18 meses, usando uma série de transferências elaboradas para parecerem legítimas. O número me surpreendeu. Como eles achavam que conseguiriam fazer isso a longo prazo? Com base no padrão, eles parecem estar acelerando suas atividades recentemente, explicou Marissa, o sinal clássico de pessoas que sabem que um esquema está prestes a entrar em colapso e estão agarrando o que podem antes que isso aconteça. Bradley Pearson, que agora representa meus avós, e eu, expôs as opções legais com clareza inabalável. Temos 3 caminhos a seguir. Primeiro, uma abordagem puramente civil, buscando recuperação financeira sem acusações criminais. Segundo, um encaminhamento criminal ao Ministério Público, com potencial pena de prisão para os infratores mais graves. Terceiro, uma abordagem híbrida, usando a ameaça de acusações criminais para impor total cooperação financeira. Meus avós, demonstrando uma força notável, escolheram a abordagem híbrida. Não queremos ver nossa família na prisão, explicou meu avô, mas também não podemos permitir que esse roubo passe sem consequências. A equipe jurídica enviou cartas formais de cobrança aos meus pais, Jéssica e Andrew, descrevendo as evidências contra eles e oferecendo um caminho para evitar processo criminal por meio de restituição financeira total e admissões assinadas de irregularidades. As respostas foram reveladoras. Andrew concordou imediatamente com todos os termos, revelando no processo que seu envolvimento havia sido principalmente como beneficiário, e não como arquiteto da fraude. Meus pais inicialmente reagiram com ameaças legais, mas capitularam em 48 horas quando seu advogado contratado às pressas explicou a força das evidências contra eles. Jéssica, no entanto, recusou-se a admitir qualquer irregularidade, contratando um advogado agressivo especializado em disputas financeiras familiares. Sua carta de resposta me acusou de manipular avós idosos e orquestrar um ataque financeiro vingativo contra uma mãe de 2 filhos em dificuldades. Enquanto essas manobras legais prosseguiam, assumi a responsabilidade de me tornar o guardião financeiro oficial dos meus avós.
O processo envolveu extensa documentação, comparecimentos em tribunais e a reestruturação de seus consideráveis bens para protegê-los de futuras explorações. Tirei uma licença não remunerada do trabalho para me concentrar inteiramente em garantir meu futuro financeiro, trabalhando 12 horas por dia para desvendar a complexa teia que minha família havia criado. Atenção afetou a saúde dos meus avós. Meu avô desenvolveu pressão alta, o que exigiu medicação, enquanto minha avó teve crises de ansiedade que a deixaram sem fôlego e assustada. Mudei-os temporariamente para meu quarto de hóspedes para fornecer suporte e monitoramento durante esse período difícil, transformando meu escritório em casa em um espaço confortável que acomodasse suas necessidades. Nunca pensei que terminaria meus dias testemunhando contra meu próprio filho, confidenciou meu avô certa noite, com as mãos tremendo levemente enquanto eu o ajudava com a medicação. Onde foi que erramos com ele, Mabel? Você não errou, assegurei-lhe. As pessoas fazem suas próprias escolhas, mesmo quando criadas com amor e bons valores. A reação da família ao escândalo em andamento dividiu-se fortemente entre informações e interesses pessoais. Aqueles que ouviram apenas a versão de Jessica inicialmente me condenaram como vilão, enviando mensagens ofensivas e postagens nas redes sociais sobre lealdade familiar. Outros, principalmente aqueles com laços financeiros com meus pais, permaneceram estrategicamente neutros, esperando para ver qual lado prevaleceria. Um grupo pequeno, mas significativo, contudo, estendeu a mão para me apoiar. A irmã da minha mãe, tia Patrícia, ligou para dizer que havia presenciado minha exclusão de eventos familiares por anos e sempre suspeitou de problemas mais profundos. Minha prima Taylor, que inicialmente ajudou meus avós a deixar a casa dos meus pais, tornou-se uma visitante regular e aliada. Dois irmãos do meu pai entraram em contato, compartilhando suas próprias experiências com a manipulação financeira dele ao longo dos anos. Durante fevereiro e março, o processo legal avançou. Jéssica acabou cedendo diante de evidências irrefutáveis e da potencial perda de suas licenças profissionais. Os acordos incluíam a restituição integral de todos os fundos desviados, acrescidos de juros, admissões assinadas de exploração financeira, ordens de não contato com meus avós, juridicamente vinculativas, a menos que fossem especificamente convidados, e aconselhamento financeiro obrigatório. Durante todo esse período, as tentativas manipulativas de reconciliação por parte da minha família nunca cessaram. Minha mãe enviava mensagens de voz chorosa sobre cura e perdão para a família, estrategicamente sincronizadas com os acontecimentos legais. Meu pai alternava entre exigências raivosas para que eu consertasse essa bagunça e apelos feridos sobre sua reputação manchada na comunidade. Andrew enviava mensagens de texto constrangedoras que demonstravam sua contínua incapacidade de compreender a gravidade da situação. O aspecto mais difícil não foram as batalhas jurídicas, mas o peso emocional de desmantelar uma vida inteira de mitologia familiar. Cada registro financeiro revelava mais uma camada de engano. Cada documento meu pai alternava entre exigências raivosas para que eu consertasse essa bagunça e apelos feridos sobre sua reputação manchada na comunidade. Andrew enviava mensagens de texto constrangedoras que demonstravam sua contínua incapacidade de compreender a gravidade da situação. O aspecto mais difícil não foram as batalhas jurídicas, mas o peso emocional de desmantelar uma vida inteira de mitologia familiar. Cada registro financeiro revelava mais uma camada de engano. Cada documento legal era mais uma confirmação de que a família pela qual eu tanto ansiava por ser totalmente aceita nunca existiu de fato como eu imaginava. Eu lutava contra a culpa, apesar de saber intelectualmente que tinha feito a coisa certa. Tarde da noite, sozinha na cozinha enquanto meus avós dormiam no quarto ao lado, as dúvidas surgiam. Haveria outra maneira de lidar com isso? Eu deveria tê-los confrontado em particular antes de recorrer a advogados. A parte racional de mim sabia que esses pensamentos eram resíduo de uma vida inteira de condicionamento familiar para proteger os interesses deles acima dos meus. Mas a programação emocional não é facilmente substituída. Minha terapeuta, doutora Rivera, com quem comecei a me consultar semanalmente durante esse período, me ajudou a reconhecer esses padrões. Eles te treinaram desde a infância para se sentir responsável pelas emoções e problemas deles, explicou ela. Sua culpa não é evidência de que você fez algo errado, mas sim de quão profundamente esse treinamento te afetou. Abril trouxe o primeiro feriado importante que passei completamente separado da minha família biológica. A Páscoa sempre contou com uma grande reunião na casa dos meus pais, com o elaborado brunch da minha mãe e o brinde tradicional do meu pai. Este ano, ajudei meus avós a organizar um pequeno jantar, com a tia Patrícia, o primo Taylor e 2 vizinhos do meu prédio, criando um novo tipo de celebração. O contraste era impressionante. A conversa fluía sem tensão subjacente. Ninguém monitorava minhas escolhas alimentares ou fazia comentários sutis sobre minha aparência.
Ninguém mudava de assunto quando eu mencionava minhas realizações profissionais. A ausência de pisar em ovos abriu espaço para uma conexão genuína e momentos surpreendentes de alegria. Fazia anos que eu não ria tanto em uma reunião de família, comentou minha avó enquanto tirávamos os pratos de sobremesa. Naquela noite, depois que todos foram embora, meu avô pegou minha mão enquanto estávamos sentados na sala de estar. Quero que você saiba que o que você fez, por mais doloroso que tenha sido, foi a coisa certa. Não apenas pelas nossas finanças, mas pela verdade. Viver com a verdade, por mais difícil que seja, é sempre melhor do que viver confortavelmente com mentiras. Suas palavras pareciam absolvição, embora eu estivesse começando a entender que o único perdão de que eu realmente precisava era o meu. No início do verão, as questões legais estavam em grande parte resolvidas, com planos de pagamento estabelecidos e salvaguardas legais em vigor. Voltei a trabalhar meio período, equilibrando as responsabilidades profissionais com o apoio contínuo aos meus avós. A crise imediata havia passado, mas as consequências emocionais estavam apenas começando a se desenrolar enquanto eu aprendia a navegar em uma vida fundamentalmente alterada pelo jantar de Natal que havia acabado e me libertado da minha família como eu a conhecia. Um ano após o jantar de Natal que mudou tudo, sentei-me na minha casa recém-adquirida, observando a neve cair suavemente do lado de fora da janela saliente. A espaçosa sala de estar estava decorada com enfeites natalinos de bom gosto, com pinheiro vivo com luzes brancas brilhando no canto. Música clássica tocava suavemente ao fundo, e o aroma de canela e maçãs, vindo da torta assando no forno, enchia o ar. Dezembro marcou não apenas mais uma temporada de festas, mas também o aniversário de uma perda tremenda e de uma liberdade inesperada. A jornada dos últimos 12 meses me transformou de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado. Quando saí da casa dos meus pais com papéis rasgados flutuando no chão atrás de mim, o caminho da recuperação emocional não foi nem reto nem fácil. A terapia com o Dr. Rivera se tornou minha âncora. Sessões semanais nas quais gradualmente desvendei 34 anos de dinâmica familiar e aprendi a reconhecer padrões de manipulação e controle emocional que moldaram minha percepção de mim mesmo e do meu valor. Sistemas familiares como o seu criam um ecossistema em que uma pessoa é apontada como problema, explicou o Dr. Rivera em uma sessão anterior. Nunca se tratou das suas ações, mas da necessidade deles de ter alguém que suporte o fardo psicológico da disfunção familiar. Aprender a processar o luto pela família que eu tanto desejava, mas nunca tive de verdade, tornou-se fundamental para minha cura. Houve dias em que a tristeza me dominou, em que me peguei pegando o telefone para dar notícias à minha mãe, antes de me lembrar do nosso afastamento. Aniversários, feriados e datas comemorativas familiares desencadeavam ondas de perda que às vezes me deixavam sem ar emocional. Mas havia outros dias, com frequência cada vez maior, em que eu experimentava uma leveza que nunca havia conhecido antes. A constante ansiedade de lidar com o julgamento familiar desapareceu. A energia anteriormente gasta controlando as percepções deles tornou-se disponível para o meu próprio crescimento e relacionamentos. A família que escolhi desenvolveu-se organicamente durante este ano de transformação. Taylor, meu primo, que ajudou meus avós a deixar a casa dos meus pais, tornou-se um companheiro de brunch semanal e, com o tempo, um amigo próximo. Ela tinha suas próprias histórias de disfunção familiar para compartilhar, tendo vivenciado versões semelhantes, embora menos extremas, da aceitação condicional que caracterizou minha criação. Tia Patrícia, irmã da minha mãe, que reconheceu a dinâmica familiar de fora, tornou-se uma fonte surpreendente de orientação materna, oferecendo o apoio incondicional que eu sempre desejei, sem as amarras emocionais. O convite dela para um churrasco informal no dia da independência, em julho, carregava um simbolismo que nos fez sorrir. Meu círculo se expandiu para incluir colegas que se tornaram amigos quando tive espaço emocional para cultivar essas conexões. Shannon, do departamento de marketing, que sempre me convidava para reuniões sociais às quais eu normalmente recusava compromissos familiares, tornou-se uma companheira regular nas noites de cinema. Jorge, um colega consultor financeiro apaixonado por serviço comunitário, me apresentou oportunidades de voluntariado que acrescentaram significado além das conquistas profissionais. Até mesmo meu relacionamento com meus clientes evoluiu, à medida que meu eu autêntico emergiu por trás da fachada cuidadosa que eu mantinha. Comecei a oferecer workshops de educação financeira para mulheres que estavam saindo de relacionamentos difíceis, usando minhas habilidades profissionais para ajudar outras a conquistarem independência. Mudança mais profunda ocorreu no meu relacionamento com meus avós. Depois que as questões legais foram resolvidas, fizemos a escolha deliberada de criar novas tradições juntos. Eles se mudaram para uma comunidade de vida assistida a 5 quarteirões da minha nova casa, perto o suficiente para visitas diárias, mas com serviços de apoio de que precisavam quando chegaram aos 90 anos. Todo domingo se tornou nosso encontro fixo para o brunch, seja no refeitório comunitário ou em um café local que havia se tornado nosso lugar.
Essas refeições contavam histórias de suas primeiras vidas que eu nunca tinha ouvido antes. Uma história familiar que havia sido filtrada pela narrativa dos meus pais, mas que agora vinha diretamente da fonte. Sua avó recusou 3 propostas de casamento antes de mim, revelou meu avô num domingo, com os olhos brilhando. Ela era a mulher mais independente da nossa cidade. Abriu seu próprio negócio de contabilidade numa época em que a maioria das mulheres precisava ficar em casa. Eles eram homens gentis, acrescentou minha avó, dando um tapinha na mão dele, mas queriam uma esposa tradicional. Eu precisava de alguém que me visse como parceira. Essas histórias me ajudaram a entender que minha independência e perspicácia financeira não eram anomalias, mas características familiares que haviam pulado uma geração, conectando-me a uma herança que eu não sabia que existia. Contato com minha família imediata tornou-se limitado e estruturado. Após a resolução legal inicial, Andrew foi o primeiro a entrar em contato. Sua mensagem de texto estranha, mas aparentemente genuína. Eu sei que errei. Não estou pedindo perdão, só queria dizer que sinto muito. Nos encontramos para um café em um local neutro, uma conversa desconfortável, mas necessária. Ele havia entrado em um programa para dependentes de jogos de azar. Pela primeira vez na vida adulta, estava se sustentando completamente com um emprego na área de gestão de construção. Sempre invejei como você nunca precisou da aprovação deles, admitiu ele, mexendo o café nervosamente. Construí minha vida inteira em torno de tentar agradá-los e acabei sem nada para mostrar. Não nos aproximamos, mas estabelecemos um relacionamento cauteloso e distanciado que reconheceu nossa história compartilhada sem fingir que o dano não havia ocorrido. Meus pais se mostraram menos capazes de mudanças genuínas. Suas tentativas de reconciliação continuaram a se concentrar em suas necessidades, suas perdas e seu sofrimento como vítimas das circunstâncias, em vez de arquitetos das consequências. Depois de vários telefonemas frustrantes, estabeleci limites firmes. Eu consideraria reconstruir um relacionamento apenas com o reconhecimento de comportamentos passados e evidências de mudanças significativas. Nenhuma das condições foi atendida. Minha mãe continuou a enviar cartões de Natal como se nada tivesse acontecido, enquanto meu pai ocasionalmente deixava mensagens de voz sobre obrigações familiares que revelavam sua perspectiva inalterada. Aprendi a deixar essas comunicações existirem sem me sentir obrigada a responder. Uma habilidade que teria parecido impossível um ano antes. Jéssica continuou sendo a mais resistente a qualquer responsabilização. Suas comunicações ocasionais vinham por meio de seu advogado ou de postagens públicas nas redes sociais, claramente destinadas a mim, retratando-a como vítima de traição familiar. Bloqueei esses canais de manipulação e me concentrei nos relacionamentos que me nutriam, em vez de me esgotarem. O programa de educação financeira que iniciei para famílias evoluiu de uma pequena oficina na minha empresa para um recurso comunitário com sessões mensais na biblioteca local. Ensinar outras pessoas a reconhecer a manipulação financeira e estabelecer limites saudáveis com dinheiro se tornou uma paixão inesperada, transformando minha experiência dolorosa em algo que poderia ajudar outras pessoas. Você tem o dom de explicar conceitos financeiros complexos sem julgamentos, disse-me um participante após uma sessão sobre como estabelecer crédito independente após abuso financeiro. Isso nos faz sentir capazes, em vez de envergonhados. Com a chegada de dezembro, e com ele o aniversário daquele jantar fatídico, decidi organizar minha própria festa de fim de ano. Meus avós compareceriam, junto com Taylor, tia Patrícia, Shannon, Jorge e vários outros amigos que se tornaram partes importantes da minha vida. Cardápio incluiria a receita de torta de maçã da minha avó, além de novas tradições que criaríamos juntos. Não haveria lugares marcados separando as pessoas em categorias de valor, nem conversas destinadas a excluir, nem amor condicionado ao cumprimento de regras tácitas. Enquanto eu colocava o último enfeite na minha árvore, a voz da minha avó me chamou da cozinha, onde ela insistira em supervisionar a torta. Mabel, venha provar este recheio e veja se precisa de mais canela. Indo em direção à voz dela, passei pela citação emoldurada que coloquei na parede depois da minha última sessão de terapia. Família não é definida pelo sangue, mas por aqueles que te amam incondicionalmente e te apoiam sem nenhuma intenção. Maior lição deste ano doloroso foi aprender que permanecer firme na sua verdade, por mais difícil que seja, cria espaço para conexões autênticas que seriam impossíveis enquanto vivêssemos com mentiras. A família que eu tentava desesperadamente agradar oferecia uma aceitação condicional que exigia o sacrifício contínuo da minha autenticidade e dignidade. A família que eu estava construindo agora oferecia algo que eu nunca havia experimentado antes: amor sem exigências, apoio sem extorsão, conexão sem controle. Enquanto ajudava minha avó a ajustar os temperos no recheio da torta, rindo juntos de sua insistência de que as medidas eram apenas sugestões, senti o calor de uma conexão genuína. A jornada daquele jantar de Natal até este momento foi a mais difícil da minha vida, mas também a mais transformadora.
A rejeição familiar, que parecia o fim, na verdade foi o começo de algo muito mais valioso. Uma vida construída sobre verdade, limites e relacionamentos que nutriam em vez de esgotar. A campainha tocou, anunciando os primeiros convidados do que se tornaria uma nova tradição. Antes de atender, abracei minha avó gentilmente. Obrigada por acreditar em mim quando foi mais difícil, sussurrei. Obrigada por ter sido corajosa o suficiente para defender o que era certo, respondeu ela, com os olhos brilhando de emoção. É isso que família realmente deveria significar. Você já teve que tomar uma decisão difícil que envolveu enfrentar a pressão familiar? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Lembre-se de que criar limites, mesmo com a família, às vezes é a coisa mais amorosa que você pode fazer, tanto por você quanto por eles a longo prazo. Se esta história ressoou com você, inscreva-se para ouvir mais histórias de família autênticas e compartilhar com alguém que precise saber que não está sozinho em suas dificuldades familiares. Obrigada por fazer parte desta jornada comigo.